Oi, gente, Pietro aqui. Se você não me conhece, eu sou Pietro Charles Bittencourt. Provavelmente você já viu meu nome porque tá aí no copyright da página. Mas, se você ainda não viu meu nome, aí tá aí. Você tá aqui para aprender os básicos do xadrez, então vamos lá. A gente vai começar primeiro com a torre. A torre, ela vai começar geralmente aqui no tabuleiro. Já vai estar bloqueada pelas outras peças, justamente porque ela é uma peça muito forte. Por quê? A habilidade dela é que ela pode encaminhar quantas caixas ela puder para a esquerda ou para a direita, mas ela não pode atravessar peças. E quando você captura uma peça, ela vai ficar parada na exata localização da peça que ela capturou. Essa estrela aqui era para ser uma peça. Por exemplo, eu capturei essa estrela aqui, capturei essa estrela aqui. Vocês viram que eu parei exatamente onde eu capturei a estrela, que seria para ser uma peça, né? Aí eu faço esses movimentos aqui, capturo as estrelas. E acho que vocês já podem ver por aqui. Se vocês quiserem resolver esses exercícios vocês mesmos, vocês podem acessar o site que eu estou usando aqui, chamado The Chess. Ele é muito bom caso você queira aprender os fundamentos do xadrez. Aqui, eu estou usando duas torres para capturar as estrelas. No caso, seriam as peças. Aí você usa aqui, aqui. E eu acho que aí você está entendendo. Só estou fazendo exercício. E agora a gente já passa da etapa 1. Então, resumidamente, a torre ela pode passar. Ela pode ir para qualquer lugar que ela quiser, na horizontal ou na vertical. Mas se tiver uma peça aliada sua e bloqueando o caminho, você não pode passar com ela. E o bispo, você agora vai aprender como é que joga com ele. O bispo, ele é um pouquinho diferente da torre, porque enquanto a torre ela pode mover na vertical e na horizontal, aqui o bispo só pode mover pela diagonal. Então, tipo assim, se ele só tiver nessa diagonal se ele tiver uma casa branca, ele só vai poder mover na diagonal das casas brancas, como vocês podem ver. Então, uso aqui para capturar. Aqui. 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 Aí eu volto aqui para capturar essa peça. Agora aqui. Aí muitas das situações que você vai poder usar o bispo é quando o seu adversário acaba deixando uma peça desprotegida. Aí você pode usar o seu bispo para capturar. Por enquanto aqui, você só está aprendendo os movimentos das peças para conseguir jogar o xadrez, obviamente. E aprender as regras também. Mas, daqui a pouco a gente vai lá pro chess.com, que é outro site que eu vou usar. Acho que no episódio 2. E aí, eu vou jogar uma partida de xadrez e vocês vão ver como é que a maioria das pessoas deve jogar. Aí continua aqui, captura a peça. E a mesma regra da torre, tá? Você não pode atravessar as peças. Se você capturar uma peça, você vai ter que ficar no exato lugar que onde você capturou. E muito cuidado com isso, porque essa suposição errada pode te deixar em perigo. Vocês podem ver as etapas completas. E essas telas aqui ignora, tá? Esse é um negócio que ele tenta te avaliar, mas não avalia tão bem assim. A dama, ela é a mais poderosa de todas. É basicamente uma junção de torre e bispo. Ela pode mover quantas casas ela quiser para diagonal e quantas casas ela quiser para vertical ou horizontal. Então eu posso capturar tanto essa estrela aqui quanto essa estrela aqui. Ela é a peça mais fácil de se controlar. Você não precisa pensar muito usando ela. Quer dizer, você precisa sim. Porque ela é a peça mais valiosa que você tem. Então, se você perder ela, você vai estar numa desvantagem gigantesca. Se você já entende um pouco de xadrez e começou a jogar, sabe que a dama vale 9 pontos. Então, se você for na vantagem de pontos, se o adversário capturar sua dama, ele vai estar 9 pontos na sua frente. Então, a proteger, você não tem que usar a dama tão cedo no jogo. Você precisa primeiro desenvolver lá suas peças, jogar com as outras peças. Aí, quando for pro final do jogo, você já joga a dama. Mas, se você tiver em um estilo de jogo que foca em botar a dama para jogo antes, porque tem certos estilos de jogo que vão ser bons, aí você pode tentar, né? Mas eu particularmente você
não botar a dama tão cedo para jogo. Então eu já pus a etapa 3 e o próximo é o rei. O rei, ele é a peça mais importante de todas. Mais importante, inclusive, que a dama. Por quê? Se você perde seu rei, se conseguirem conseguirem comer seu rei, você perde o jogo. Mas o rei, ele não significa que ele não pode se movimentar. Ele pode se movimentar para qualquer casa. E só pode mover uma casa para qualquer direção. Então, por exemplo, aqui eu posso capturar. E ele também pode capturar peças, tá? Como vocês podem estar vendo. Porque as telas aqui são para ser peças reais. Então, aí como vocês podem ver, eu só movo uma casa por vez. E mesmo assim, é algo simples de se entender, mas você precisa tomar cuidado com o seu rei. Porque se o rei estiver em um cheque onde ele não pode escapar, é um checkmate. Mas isso a gente vai ver nas aulas futuras. E o cavalo é a peça mais difícil de se entender, sabe? Porque o cavalo se move no formato de um L. Então, tipo assim, ele move duas casas para frente e uma casa pro lado. Então, posso mover duas casas pra frente aqui, capturar esse peão e também capturar esse. Outra coisa, ele também pode pular peças. Ou seja, se tiver uma peça no caminho, nesse caminho de duas casas dele aqui, ele pode pular as peças e facilmente pegar e capturar aqui a peça inimiga. Porém, se tiver uma peça aliada aqui, o cavalo, ou ele não vai poder aterrissar. Ele não vai poder aterrissar, porque se uma peça estiver aqui, que no caso seja aliada, aí você não pode usar o cavalo para conseguir chegar até lá. Ele pode pular as peças que estão nessas duas casas aqui que ele anda para frente, mas essa aqui pro lado ele não pode andar. Ele não pode jogar, caso tenha uma peça aliada. Aí aqui vai capturando as estrelas. E mais uma vez, se vocês quiserem praticar, basta vocês irem aqui no Lichess.org e vir aqui aprender básicos do xadrez. Aqui você precisa ter um pouco de raciocínio. Você sabe bem que o cavalo se movimenta em L, senão qualquer coisa que você faça aqui pode causar problema. Até porque você também precisa calcular se ele vai cair em uma casa que uma torre tenha como derrubar o seu cavalo, ou uma casa que um bispo possa derrubar. Aí, depois do cavalo, a gente vai ter o peão, tá? O peão é a peça mais simples do jogo todo, que é a que você mais vai usar. Porém, ela não é tão simples quanto muita gente pensa. E a gente terminou o peão. Não, peão não. Desculpa, cavalo. Agora a gente vai pro peão. O peão, ele só pode se mover pra frente. Então, tipo assim, ele só pode se mover essa casa aqui. Porém, tem uma regra no xadrez que faz o peão poder ser uma das peças mais poderosas. Se você chegar numa casa que esteja no final do tabuleiro do time adversário, você vai poder promover o peão. Tipo assim, ó, seu peão alcançou a última pilha do tabuleiro, ele agora é promovido a uma peça mais forte. E aí você pode escolher qual peça você quer. Aqui, como a estrela, que seria a peça inimiga, está na diagonal, a sensação seria pegar um bispo ou uma dama. Mas geralmente, a gente sempre pega a dama. Sempre a gente pega a dama. E em situações bem comuns mesmo, a gente pega o cavalo. Ou quando geralmente, aquele seu amigo na hora de jogar xadrez esquece de trazer uma dama extra, porque muita gente acha que só pode ter uma dama em jogo. Muitos tabuleiros de xadrez vêm só com uma dama e isso pode complicar um pouco a situação. Mas você pode sim ter duas damas para jogo. Você pode ter quantas peças você quiser para jogo. O peão ele pode se transformar em qualquer peça do jogo, independente se ela já estiver no tabuleiro ou não. Aqui, ó, a situação vai ser melhor eu botar uma dama, mas eu também poderia botar um cavalo e não ia ser tão ruim assim. Então, você tem que analisar a situação direito. Se for uma situação comum, onde você possa usar dos movimentos para conseguir fazer com que o adversário tenha que recuar,
Aí você pega a dama, mas se você tiver que fazer um movimento em comum, que no caso seja no formato de L, usa o cavalo. Aí você vai conseguir fazer o negócio. Ah, é outra coisa. Os peões, eles só podem capturar na diagonal. Ou seja, se eles andarem uma casa pra frente aqui, você não vai poder capturar essa estrela. Mas ele pode pegar essa estrela aqui, já que tá na diagonal esquerda dele. Se tiver tanto na diagonal direita quanto na diagonal esquerda, você pode derrubar a peça do adversário. E há uma coisa, um peão que esteja aqui na segunda fileira, ou seja, que ainda não se moveu, ele pode mover uma ou duas casas. Então, eu posso escolher aqui mover uma casa ou duas casas. Como vai ser mais vantajoso para mim eu desenvolver o peão duas casas, para que eu possa dar mais pressão, depois do adversário eu desenvolvo uma casa. Aí eu movo o peão aqui e captura a estrela. Agora que a gente vai usar o peão para capturar essas estrelas aqui. Agora a gente usa esse aqui, uma, duas casas. Aí aqui eu vou ter que promover meu peão a um cavalo. Aí, ó, tá vendo a situação do cavalo? É pra isso que vai usar o cavalo. Aí agora eu jogo aqui, depois aqui. E agora eu capturo a estrela. Então é o seguinte, galera. Esse foi o episódio 1 mostrando o que cada peça no xadrez faz. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio 2 a gente vai aprender sobre os fundamentos do xadrez. Por exemplo, aqui o captura, defender, combate, cheque em 1 e a defesa do rei. E além disso o mate. Aí a gente vai pelo esse caminho aqui durante as aulas. E na próxima aula também eu vou jogar uma partida no chess.com contra um bot, porque os bots eles têm estratégias que eu vou mencionar aqui para você justamente evitar e não tomar uma derrota. Enfim, essa foi a aula não, episódio, porque eu não sou um bom professor de xadrez. Mas se você gostou, o episódio 2 está aqui embaixo, para caso você queira ver. Se ainda não tiver, porque o site está em desenvolvimento. Enfim, tchau e falou.